que o Dr. Paul Gibier foi um dos grandes sábios do século XIX, ilustre médico e cientista condecorado que se dedicou também a pesquisar os fenômenos espíritas? Ele foi membro da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, diretor do Laboratório de Patologia Experimental e Comparada do Museu de História Nacional de Paris, aluno predileto de Louis Pasteur, ex-interno dos hospitais de Paris, condecorado pela Faculdade de Medicina pela apresentação de tese sobre a raiva, incumbido pelo governo francês de estudar na França e no exterior várias epidemias de cólera morbo e de febre amarela. Diretor do Instituto Bacteriológico de Nova York, Instituto Pasteur, membro da Academia de Ciências de Nova York e cavaleiro da Legião de Honra. Antes de se entregar ao estudo da medicina, consagrou 5 anos a estudar a técnica mecânica. Formado em medicina, começou a trabalhar num dos laboratórios do Museu de História Natural de Paris, entregando-se com paixão à pesquisa sobre os seres infinitamente pequenos, que até hoje ocupam um lugar importante na preocupação de todos. Ele realizava, ao mesmo tempo, experiências sobre os fenômenos psicológicos e, em pouco tempo, foi obrigado a deixar o museu por causa destas últimas pesquisas, na opinião dele e de seus amigos, e por outros motivos, segundo os sábios do museu. Você sabia que Louis Pasteur depositou no Dr. Paul Gibier toda a sua confiança e o encarregou de várias missões na América Central com a finalidade de estudar em campo os agentes microscópicos das doenças epidêmicas e da febre amarela em particular? Foi em seguida nomeado diretor do Instituto Pasteur da cidade de Nova York. Este sábio, incluído frequentemente entre os homens corajosos que não temem arriscar sua reputação e seu futuro ao publicar suas opiniões apoiadas em fatos, nos deixou 2 obras bem conhecidas que merecem ser lidas e mais divulgadas. A primeira, O Espiritismo, Faquirismo Ocidental, apareceu em 1886 e a segunda, Análise das Coisas, em 1890. A partir desta data, ele não deixou de observar e experimentar. Sabe-se que ele se propunha a resumir numa última obra seus trabalhos precedentes e nos fazer revelações que considerava ainda prematuras naquela época. Porém, a morte o surpreendeu e a humanidade não pôde tomar conhecimento do restante de sua obra. Este sábio, como tantos outros de sua época, partiu com a ideia de desmascarar as mistificações, com uma convicção, e pouco a pouco se fez defensor da nova ciência psíquica, com uma certeza que aumentava no decorrer do número e da variedade de experiências. Naquilo que deixou escrito, ficou bem claro seu propósito de não divulgar prematuramente o que havia descoberto. Mesmo assim, avançou muito em suas pesquisas. Teorias das mais ousadas sobre a matéria, o papel da força, a evolução dos mundos, a constituição do homem, os fenômenos que acompanham e seguem a morte, etc. Você sabia que, auxiliado pelo médium Slade, o Dr. Paul Gibier estudou de uma maneira toda especial o curioso fenômeno da escrita direta na ardósia, ao qual consagrou 33 sessões? Numerosas mensagens em diversas línguas foram obtidas no interior de ardósias duplas, fornecidas pelo experimentador e seladas uma contra a outra. Em 1900, enviou ao Congresso Internacional Oficial de Psicologia, reunido em Paris, um relatório de várias materializações de espíritos observadas em seu laboratório em Nova York, na presença de várias testemunhas, notadamente dos funcionários que o assistiam em seus estudos de biologia. Nos primeiros dias do mês de junho de 1900, os jornais de Nova York anunciaram que o Dr. Gibier acabara de falecer num acidente a cavalo. Grandes jornais não se limitaram a reproduzir a notícia. Eles evocaram testemunhos de estima pela vida e trabalhos do sábio, não mais discutindo a realidade dos fatos observados, mas emitindo somente a opinião de que ele tinha ido muito longe. Não foram encontradas, entretanto, nenhuma tentativa de contestação de suas opiniões. Vê-se que já estávamos, naquela época,
longe do tempo em que admitiam como argumentos gracejos banais e irrefletidos que, em todos os tempos, acolheram as ideias novas e as grandes descobertas.